E aí, alunos do primeiro ano, bom dia, como vocês estão? Então, espero que estejam tudo bem. Estou fazendo essa aula hoje para nós falarmos um pouquinho sobre climas do Brasil, que é o assunto que já viemos tratando, questão dos climas mundiais. Nas últimas aulas comentamos bastante, quem está acompanhando percebe que a gente está dando uma sequência. Hoje vamos falar um pouquinho de climas do Brasil. Primeiro entender, Brasil é um país imenso, é um país que nós chamamos de continental, ou seja, ele tem as proporções de um continente inteiro. A gente pode comparar o Brasil à Europa, por exemplo. Tem uma diferença pouca ali se excluirmos a parte russa. Em relação aos climas do Brasil, foi proposto que vocês desenvolvessem uma atividade, uma criação de mapas, buscando esses climas. Então nós temos aí alguns grandes climas que são chamados de equatorial, tropical, subtropical, semiárido, e em alguns mapas vai aparecer o tropical de altitude ou frio de montanha, não todos. Tá? Então isso vai muito do geógrafo, quem fez aquele mapa. Nós vamos trabalhar com os principais aí, os 4 principais, que seriam clima equatorial. O que é clima equatorial? Por que ele é chamado de equatorial? Equatorial, Equador. Então nós temos um clima que fica próximo à linha do Equador, ou seja, é um clima onde é quente o ano todo. O equatorial ele sempre está relacionado a clima quente o ano todo. Se nós pegarmos um globo, que tem um globo, linha do Equador, todos os climas que vêm aqui, clima equatorial. E a linha do Equador passa em cima do Brasil também. Então nós temos ali, na região norte do país, um clima equatorial, ou seja, quente o ano todo. Daí a justificativa lá para os índios da Amazônia também, não usarem roupas, andarem pelados no início dos tempos, né? Porque sempre foi muito quente. Equatorial, igual a quente o ano todo, nunca faz frio, chove muito, porque evapora muita água, porque é muito quente, porque tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. E também nós temos aí um clima que ele é responsável pela criação da floresta amazônica. E lá na África, da floresta do Congo, e na Indonésia, floresta da Indonésia. Então fechou, nós temos ali o clima equatorial. Clima tropical. Por que tropical? Tropical entre trópicos, ou seja, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Nós temos toda uma faixa maior do globo que é chamado do clima tropical. Pode ser tropical de altitude, que é o tropical elevado, pode ser o tropical litorâneo, mas o tropical recebe esse nome porque ele está entre trópicos, entre os dois trópicos, de Câncer e Capricórnio. E aí ele é um clima que ele também é quente a maior parte do ano. Ele é responsável pela formação de Mata Atlântica, ele é responsável pela formação de vários biomas, que a gente não vai estar tratando aqui, mas clima está sempre relacionado à vegetação. Então o clima tropical ele continua sendo quente o ano todo, eu diria, pouca variação térmica. E ele ocupa a maior parte do Brasil. Então, no Brasil, o clima é tropical. Por quê? Porque o clima predominantemente brasileiro é o tropical. Nós temos outros, mas a gente vai falar do predominantemente, então, tropical. Um clima responsável pela criação da Mata Atlântica, um clima quente o ano todo, pega a região centro-oeste brasileira, pega a região sudeste, pega a região nordeste. Então ele é o maior clima do Brasil. Beleza. O terceiro clima, a gente pode falar do clima subtropical. Sub, o que é sub? Sub, abaixo do trópico. Abaixo do trópico de Câncer, Capricórnio, abaixo do trópico de Capricórnio. Então os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina vêm abaixo do trópico de Capricórnio. Na verdade é cortado, mas a gente trabalha a região sul como sendo clima subtropical. Pedacinho ali minúsculo de São Paulo. O clima subtropical, ele possui as estações do ano bem definidas. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos verão muito quente, inverno relativamente frio, porque ele já está mais próximo do polo
sul, ele está mais próximo da Antártida. Ou seja, ele é um clima que ele também possui frio, diferente do tropical, que está longe da Antártida, ou equatorial, que é o meio do globo, que é a região mais quente do planeta. Então, no clima subtropical, nós temos as variações de temperatura maior, nós temos aí uma variação que nós temos o inverno frio, um verão quente, uma primavera onde as folhas onde as flores florescem e um outono onde as folhas caem. Nós temos essas 4 estações do ano funcionando de um modo legal. E por último, nós temos o que a gente chama do clima semiárido. Eu vou trabalhar com esses 4. Tá? Então nós temos o semiárido ou o semi-seco. Semi, quase. Árido, quase. Seco, quase arenoso, quase desértico. Que é um clima localizado na região nordeste brasileira, numa região chamada de polígono das secas, mas também muitos conhecem como caatinga, apesar da caatinga ser a vegetação. O clima é semiárido, a caatinga é a vegetação, o sertão é a região do Nordeste. Lembrando que o Nordeste é dividido em 4 sub-regiões, e uma delas se chama sertão. No sertão nós temos o clima semi-seco, semiárido, nós temos o sertanejo, que é o povo do sertão, e não uma música, mas também o estilo musical, e nós temos a caatinga, que é a vegetação. Então a gente vai estar relembrando isso mais adiante também, se o tempo assim permitir. Mas a gente já viu isso no 7º ano, né? Quem consegue recordar, eu penso que poucos, mas já foi visto no 7º ano. E então ele dá essa diversidade de climas brasileiros. Trabalhando só com esses 4, a gente nem vai falar do frio de altitude, que não está vindo em todos os mapas, ou do tropical litorâneo, que é o clima influenciado pelo litoral brasileiro, pela umidade que vem do mar, mas vamos focar nesses 4. Então nós temos tropical, subtropical, semiárido e equatorial. Focar nesses 4 climas, que é a diversidade, que é a dinâmica brasileira. Então note que o Brasil é um país muito grande. Você pega aqui, ó, cara, comparado à América do Sul toda aqui, ó, o Brasil é gigantesco. Ele pega uma linha equatorial, ele pega um trópico de Capricórnio, ou seja, ele está pegando vários climas, lembrando que quanto mais longe da linha do Equador, mais frio vai ficando. Então ele vai passando por essa dinâmica climática, e é claro que ali também aparecem os fatores climáticos, são relevo, vegetação, hidrografia, tudo isso vai influenciar no clima. Então, num primeiro momento, tá, para o vídeo não ficar muito extenso, a gente finaliza com essa questão climática, os 4 grandes climas brasileiros e uma simples característica de cada um. Espero que tenha ajudado para alguma coisa, espero que vocês continuem desenvolvendo as atividades, espero que assistam o vídeo, se gostarem melhor, né? E que fiquemos bem, beleza? Então, é isso aí, galera. Vamos até a próxima aula, beleza? Conto aí com a participação de vocês, participação das aulas, espero que façam as atividades e é isso aí. É nóis, até mais aí, valeu!